Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo Responsabilidade Civil do Estado. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, vamos dar início aí ao capítulo 4, Atos lícitos e ilícitos, ok? Então nós vamos falar sobre a distinção entre esses dois atos. Posteriormente nós vamos adentrar sobre a responsabilidade por atos lícitos e, por fim, sobre os atos ilícitos. Então vejamos. A distinção entre atos lícitos e ilícitos é um elemento crucial na compreensão da responsabilidade civil do Estado, pois fundamenta a avaliação da conduta estatal e, por conseguinte, a imputação de responsabilidade. Então, nesse tópico, nós iremos explorar de forma mais detalhada essa dicotomia, ou seja, essas duas vertentes, destacando assim como a natureza legal ou ilegal das ações do Estado vão desempenhar um papel significativo na determinação da sua responsabilidade civil. Então vejamos, a natureza dos atos lícitos, tá? Ou seja, os atos tidos como legais. Então, os atos lícitos referem-se a ações ou omissões do Estado que estão ali em conformidade com a legislação vigente, ou seja, está dentro das quatro linhas ali das leis. Então, o que seriam esses atos lícitos? São aquelas condutas que o ordenamento jurídico ele autoriza e até mesmo incentiva no exercício legítimo da atividade administrativa. Então, exemplos comuns de atos lícitos incluem a elaboração de leis, prestação de serviços públicos e a fiscalização para garantir o cumprimento das normas legais. Então, em tais situações, a presunção é de que o Estado ele age em conformidade com a lei, assumindo assim uma posição de legalidade que por si só não ensejaria responsabilização. Por quê? Lembra lá, ele só vai ser responsabilizado por atos ilícitos, porque aqui ele está dentro do escopo, ele está dentro das normas legais, ok? Então, quais seriam os desafios na análise dos atos lícitos? Então, vejamos. Análise dos atos lícitos, né? No entanto, não é desprovida de desafios. Vejamos aqui alguns desafios. Então, mesmo quando uma conduta ela é considerada legal, há algumas circunstâncias em que ela pode gerar alguns impactos adversos, levando à necessidade de avaliação crítica, ok? Então, vejamos as nuances da interpretação e aplicação da lei, bem como a ponderação dos interesses em jogo, são elementos essenciais para uma abordagem equilibrada na análise dos atos lícitos do Estado. Beleza? Então, o que seria a delimitação dos atos ilícitos, tá? Ilegais. Por outro lado, os atos ilícitos referem-se a condutas estatais que transgridem as normas legais, vão contra as normas legais, violando assim direitos e gerando danos injustificados. E aí vejamos que essas ações do Estado ou omissões ilegais podem resultar em responsabilidade civil, pois eles extrapolam os limites impostos pela lei. Então, vejamos lá na aula 1, tá? A gente vai ver a questão dos princípios. Na aula 2, a gente vai ver a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. E no momento que o Estado ele sai dessas normas legais, ou seja, ele age de forma ilegal, ele extrapola esses limites, extrapola o princípio da legalidade, então ele vai assumir a responsabilidade caso isso venha gerar danos. Então, pessoal, atos ilícitos podem incluir desde abuso de poder e violações dos direitos fundamentais dos cidadãos, até mesmo negligências graves no fornecimento dos serviços públicos essenciais, seja saúde, transporte, segurança pública. Então, a ilegalidade dessas condutas estabelece uma presunção de responsabilidade, exigindo que o Estado justifique sua conduta perante os danos causados, ok? Então, ele só vai responsabilizar caso há algum dano, beleza? Lembre dos requisitos: conduta, dano, né? Nexo causal. Então,
turma, os limites entre a ilicitude e a legalidade. Então, vamos ver onde é que está esse limite. Então, a delimitação, né, a delimitação entre a ilicitude e a legalidade nem sempre é muito clara, beleza? A interpretação da lei, a consideração de contextos específicos e evolução das normas jurídicas podem aí influenciar a avaliação da natureza dos atos estatais, beleza? Então não é algo muito claro, vai depender do ponto de vista que a gente vai estar analisando uma determinada lei. Além disso, certas situações podem envolver uma combinação complexa de atos lícitos e ilícitos, exigindo uma análise minuciosa para discernir as diferentes facetas da conduta estatal. Então, outro ponto é o papel dos princípios fundamentais visto lá na aula 1, beleza? Então, esses princípios fundamentais, pessoal, que configura aí do direito administrativo, por exemplo, como o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, vão desempenhar um papel importante na determinação da natureza dos atos estatais. Então, ou seja, se todo ato, tá? Se toda ação ou omissão do Estado ele tiver pautado nas normas, nos princípios, dificilmente, né, ele vai ser responsabilizado. O que nós temos que observar é o seguinte, é a observância desses princípios, ele é importante para que os atos sejam considerados ilícitos, enquanto a sua violação pode caracterizar ilicitude e, consequentemente, responsabilidade. Por isso que eu falo na primeira aula que os princípios eles vão nortear o caminho que o Estado ele tem que seguir, beleza? Então, o princípio da legalidade para os órgãos públicos é o seguinte, eu só posso fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei permita que eu faça ou que eu deixe de fazer. Então ela tem que seguir à risca o que está nas leis, ok? Dificilmente ele vai assumir alguma responsabilidade se ele não infringir nada, beleza? Então, para fechar esse primeiro tópico, a diferença entre atos lícitos e ilícitos é essencial para a gente analisar a responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, a compreensão das nuances entre legalidade e ilegalidade das condutas estatais é crucial para a gente garantir uma avaliação justa e equitativa dessa questão da responsabilização. Esse tópico, ele ressalta a importância de uma abordagem contextualizada, vai depender do contexto, tá? Na análise dos atos estatais, considerando não apenas a letra da lei, mas também os princípios fundamentais que vão nortear a atuação administrativa, beleza? Então nós entramos aí na questão da responsabilidade por por atos lícitos, tá? Atos legais. Então, ao explorar a responsabilidade civil do Estado, é imperativo a gente abordar a questão da complexidade associada à questão da responsabilização por atos lícitos. Vejamos, contrariamente à presunção comum de que atos lícitos automaticamente excluem a responsabilidade, esse tópico ele se propõe a examinar como a legalidade não é uma barreira inviolável quando se trata de reparação por danos, beleza? Então, aqui nós vamos ver justamente isso nesse tópico. Então, a análise atenta desses cenários é essencial para a gente compreender o alcance e as limitações da responsabilidade civil em contextos nos quais o Estado ele atua dentro dos limites legais. Porque por mais que a gente segue determinadas leis, se a gente distorcer o contexto em que isso é aplicado, a gente pode ferir algum princípio, beleza? Vamos lá, a presunção de validade dos atos lícitos. Lembrando que um ato, ele pode nascer, tá? Ok, normal, né? Presunção da veracidade, porém depois a gente pode analisar vícios em determinados atos. Ou eles vão ser revogados, ou eles vão ser anulados, tá? Então, isso aí tem uma possibilidade. Mas vamos lá, presunção de validade dos atos lícitos. Então, em muitos casos, pessoal, atos lícitos são presumidos como válidos e amparados pela legislação vigente, ou seja, ele nasce válido, bonitinho, se não tiver nenhum vício aí na questão da da vinculação, beleza? Então, a presunção de que o Estado ele age em conformidade com a lei é uma pedra angular da estabilidade jurídica e da segurança nas relações entre o Estado e os cidadãos, beleza? No entanto, essa presunção ela não implica automaticamente na ausência de responsabilidade, pois a legalidade ela não é um escudo absoluto contra a obrigação de reparação, beleza? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não é só seguir a lei que ele não vai ser responsável, tá? Então, a gente vai ver que tem algumas ocasiões aí. Vejamos a questão dos limites da presunção de validade. Vamos ver
Em qual ponto que a gente tem esse limite aí? Nada é absoluto, tá? Nem a presunção da validade. Então, pessoal, a presunção da validade dos atos lícitos encontra seus limites quando confrontada com os princípios fundamentais do direito administrativo, como, por exemplo, a razoabilidade, a proporcionalidade e a moralidade. Então, vamos observar o seguinte: mesmo dentro dos limites legais, a atuação estatal ela pode gerar danos injustificados, levando à necessidade de uma análise mais aprofundada para que a gente possa determinar se, apesar de legal, a conduta ela foi de fato razoável e conforme os preceitos éticos. Beleza? Então, a relação com princípios fundamentais. Então, a observância dos princípios fundamentais do direito administrativo desempenha um papel importante na avaliação da responsabilidade por atos lícitos, beleza? Então, se a legalidade ela for acompanhada pela violação de princípios como a impessoalidade, moralidade ou finalidade pública, a presunção de validade ela vai poder ser questionada, beleza? Então, a conformidade estrita com a lei não é um fator suficiente, beleza? É necessário a gente assegurar que a atuação estatal ela esteja alinhada com os fundamentos éticos que permeiam o exercício do poder administrativo, tá? Então, eu como agente público, eu posso ir lá multar um estabelecimento, beleza? Por uma simples questão pequena que esse estabelecimento ele feriu, né? Mas eu não posso tirar licença por um ato pequeno. Então, tem que ser razoável de acordo com a falta cometida, tá? Por um cidadão, né, que venha ter um comércio, por exemplo. Porque a gente tem a multa, né, a gente tem o embargo, então eu não posso chegar e fechar, ou seja, ir no último tópico aí daquelas atos punitivos, beleza? Então a gente tem que ter essa questão da proporcionalidade. Então vejamos a questão do papel da responsabilidade objetiva. Então a adoção da responsabilidade objetiva em alguns ordenamentos jurídicos implica que mesmo atos lícitos, eles podem ensejar responsabilidade civil. A ideia subjacente é que o Estado, ele ao assumir determinadas atividades, ele também assume o quê? Riscos inerentes a essas ações, beleza? Portanto, mesmo que seja legal, a ocorrência de danos pode gerar obrigação de reparação independentemente da existência de culpa. Vejamos aí a questão do objetivo, ok? Então, mesmo sem culpa, o Estado ele pode ser responsabilizado. Então, vejamos a questão da necessidade de análise contextualizada. Então, vai depender do contexto. Então, a análise da responsabilidade, turma, por atos lícitos, exige uma abordagem contextualizada e sensível ao caso específico. Então, a gente tem que ver o contexto de determinada situação. Então, a mera legalidade, mais uma vez, não é suficiente para tirar, né, a responsabilidade do Estado. E a análise ela deve estender-se para além das letras da lei, considerando os impactos efetivos da conduta estatal sobre os direitos e interesses dos cidadãos. Beleza? Então, de forma a concluir a questão da responsabilidade por atos lícitos, vejamos que esse tópico ele destaca a questão da complexidade subjacente à responsabilização por atos lícitos, sublinhando que a legalidade ela não é um escudo infalível, tá? Então, ou seja, atender o princípio da legalidade não é algo absoluto que não vai ter responsabilidade do Estado. Então, a gente percebeu que vai depender do contexto. Então, a análise da responsabilidade civil do Estado deve transcender a mera conformidade com a lei, abrangendo princípios éticos, a razoabilidade da conduta e os impactos reais sobre os indivíduos. Então, essa abordagem mais ampla e crucial para garantir uma responsabilidade justa e equitativa, mesmo quando a conduta do Estado se encontra dentro dos limites legais. Beleza? Então, pessoal, observamos o seguinte: por mais que esteja dentro das 4 linhas da Constituição, né, da legislação, ou seja, está dentro daquele caminho, o Estado, às vezes, ele pode pegar uma lei que está dentro desse ordenamento, só que ele pode aplicar de forma irregular e causar dano em cima disso, beleza? Então, por isso que ele fala da questão do princípio ético, tá? Lembrando da moralidade, tá? Questão da impessoalidade, beleza? Então, além da legalidade, nós vimos aí no primeiro capítulo que tem outros princípios, beleza? Então, o Estado ele tem que traçar ali os pesos, as medidas, para que ele não age de forma irregular, ok? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima parte, tá? Desse capítulo 4, em que nós iremos falar sobre os atos ilícitos, beleza? Espero vocês lá.